Olá, saudações a todos. Eu sou o Maciel Ferreira Custódio Júnior e vou apresentar o trabalho Representação e Proposta de Desenvolvimento de um Sistema de Informações de Saúde a partir de arquétipos. Os autores do trabalho são eu, Maciel Custódio, o Eric Gifone, Murilo Schiller, José Felício e o Antônio Domingues. Bom, o objetivo dessa primeira parte do nosso trabalho é propor uma forma de representação de informações de saúde a partir de arquétipos. Então, para isso, foi proposto um conjunto de regras, que eu vou explicar mais para frente, essas regras, e que elas vão permitir a construção desses arquétipos. E a partir disso, vai ser possível criar interfaces web de forma automática e permitir que os próprios profissionais de saúde criem novos arquétipos sem possuírem conhecimento em programação. Então, primeiramente, eu vou explicar as regras para a definição desses arquétipos, e posteriormente eu vou explicar como os profissionais de saúde poderão utilizar esse sistema e criarem seus próprios modelos. Aqui na figura 1, nós podemos ver como será a estrutura do nosso arquétipo. Ele é constituído basicamente de 3 elementos: campos, grupos e abas. E a ideia é imaginar que essa estrutura é como se fosse um formulário. E cada um desses elementos que eu citei são as entradas de dados desse formulário. O elemento campo, ele é o elemento mais básico da nossa estrutura. Ele vai permitir a entrada de dados pelo usuário ou a realização de cálculos. Todo campo deve ter algum tipo de dado, conforme está definido aqui pela tabela 1. Então, os dados podem ser do tipo numérico, do tipo texto, podem ser de valores lógicos e data e hora. E no caso da realização de cálculos, a ideia é que o campo seja uma espécie de função, que a partir de outras entradas eles possam realizar um determinado tipo de cálculo. É, o elemento grupo, ele serve para representar um conjunto de campos que estão relacionados entre si, de forma a deixar mais visível para o usuário que esses campos fazem parte de um mesmo contexto. Como, por exemplo, podemos ver aqui na tabela 2, perdão, como podemos ver aqui na figura 2, nós temos dois grupos: o grupo dados do paciente e o grupo informações do IMC. E dessa forma que está aqui, fica bem mais fácil do usuário identificar que os campos IMC e classificação do IMC estão, de certa forma, relacionados, e que os campos sexo, peso e altura também possuem uma relação. O elemento aba é utilizado para organizar um conjunto maior de informações, e ele pode conter vários grupos e várias abas. Podemos ver aqui na figura 3, por exemplo, como as abas aparecem na interface web. Na figura nós podemos ver 4 abas, sendo elas dados pessoais, o fim de risco, observações e sobre. E agora falando um pouco sobre como os profissionais podem criar seus próprios modelos, para isso foi criado um editor que permite que o usuário defina a estrutura com seus campos, agrupamentos, de acordo com a necessidade do profissional. E dessa forma, a partir desse modelo criado pelo usuário, é feita uma associação de cada elemento com elementos da linguagem HTML e gerada automaticamente os elementos visuais em uma nova interface de entrada de dados. E o preenchimento dessa nova interface que foi gerada automaticamente vão gerar arquivos no formato JSON, que, como podemos ver aqui na figura 4, um exemplo de como é estruturado esse arquivo JSON, e eles serão salvos em banco de dados MySQL, porque o MySQL permite a manipulação de documentos JSON. Como resultado desse trabalho, nós verificamos que é viável a implementação desse software, que permite que profissionais criem formulários personalizados de acordo com a necessidade e colete informações de saúde e as armazenem em arquivos. E com a coleta de dados, nós temos a possibilidade de trabalhar esses dados com tecnologias de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Esse tema já começou a ser abordado pela gente e tem sua continuidade no trabalho automatização da extração de dados a partir de um sistema de informações de saúde baseado em arquétipos. O trabalho é dos mesmos autores, né? O Eric Gifone, eu, Maciel Custódio, Murilo Schiller, José Felício e Antônio Domingues.
Com isso, eu finalizo aqui a apresentação desse trabalho e obrigado à atenção de todos.